Boa noite, alunos. Estamos diretamente falando de Votuporanga. Hoje vamos continuar a aula sobre a cultura do milho. O aluno Thales, ele mandou uma pergunta aqui para a FATEC e ficou sem resposta. Desculpa, Thales, mas que no final da aula o nosso auxiliar aqui ele não viu a pergunta, ele não deu tempo. Então, respondendo a sua pergunta, Thales, o milho híbrido, ele é sim melhor do que as variedades em comum, as variedades normais que algumas pessoas plantam. Os agricultores tecnificados, os agricultores que investem, eles só plantam híbridos. Agora, basta saber qual híbrido você vai plantar. Já fazendo um retorno à aula anterior, vimos que existem 3 híbridos. O híbrido simples, o triplo e o duplo. Então, basta realocar agora somente qual híbrido você vai utilizar. Lembrando que o híbrido simples é o mais produtivo, é o mais caro em adquirir semente, ele tem a maior resposta com a tecnologia. Os agricultores que usam e abusam de tecnologia só plantam milho híbrido simples. Então, o milho híbrido simples é o melhor, é o mais top dos milhos. Já o milho triplo, ele é um intermediário entre o simples e o duplo. Então, o preço dele é intermediário, a produtividade dele é intermediário, a resposta à tecnologia é intermediária. Já o duplo é numa escala, o primeiro aqui de baixo da escada. Ele é um híbrido barato de se adquirir, com uma produtividade inferior aos outros, e é um produtor que vai usar o milho duplo, um produtor que não tem muita tecnologia ao seu dispor. É um produtor tecnificado, mas razoável. Então, nesse caso, o recomendado é o milho híbrido duplo. Então, qual é o melhor? O melhor não existe. Qual que é o melhor? Eu vou falar para você que depende. Depende da situação do produtor, do uso de tecnologia que esse produtor tem, qual a sua tecnologia, a sua tecnificação desse produtor. Aí, a partir disso, se você me dar essa resposta, você sim consegue encaminhar uma recomendação ao produtor falando qual híbrido usar. Mas, de antemão, o milho híbrido, dentre os três milho híbrido, tanto um como o outro, é sim melhor do que os outros milhos demais no mercado aí, que são as variedades em comum. Então, responde essa pergunta. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com o Jonathan, que ele vai me passar a pergunta durante a aula. E lembrando a vocês que não haverá aula com o professor Felipe, que é o professor em sequência à minha aula, dá um intervalinho. Não terá aula com o professor Felipe por problemas técnicos de computador e montagem de aula. Então não terá aula com o professor Felipe, somente a minha hoje, tá joia? Bom, pessoal, então vamos continuar a aula de milho. Nesse primeiro slide já mostra a vocês como que é uma germinação inicial do milho. A germinação inicial, a primeira germinação quando se planta a semente. Como que o milho começa a se desenvolver. Então, o milho, diferente da soja, como vimos nas aulas anteriores de soja, ele não proporciona, ele não levanta a semente com ele. A semente do milho fica no solo. Diferente da soja, que ele levanta a semente, ele expulsa a semente fora do solo, que quando a semente abre, vai formar as primeiras folhas, que são as folhas cotiledonares, as folhas formadas que formam, os cotilédones. Então, o milho ele é diferente da soja. A semente fica no solo. Ele emite só o mesocótilo e emitem as raízes principal. E na semente do milho saem umas radicelas. Então, vocês observam que ele emite umas folhas iniciais, depois começa a se desenvolver e começa a arquitetura do milho que conhecemos. Então, esse slide mostra-nos a formação inicial do milho, a germinação inicial do milho.
Então, o plantio deve ser mais superficial, ao redor de 3 a 5 centímetros, dependendo de solos, dependendo da textura do solo. Para solos arenosos, que são solos mais leves, solos com alto teor de areia, devem ser plantados, devem ser colocados as sementes o mais profundo, quase o mais profundo possível. Alguns trabalhos mostram até ao redor de 8 centímetros de profundidade no caso do milho. Por quê? Porque são solos leves, que aquela compactação, se tiver ou nem vai ter uma compactação ali, não influencia a germinação da semente. Então, planta-se profundo, para quê? Para em busca de água, de umidade, já que é uma característica de um solo arenoso em perder água, a facilidade de perder água dele é muito alta. Então, planta-se um pouco mais profundo, para quê? Para busca de água, busca de umidade, para a semente ter uma germinação considerada e formar o estande da cultura. Já para solos argilosos, que são solos pesados com altos teores de argila, o recomendado é plantar o mais raso profundo, o menos profundo possível, em torno de 3 a 5 centímetros mais ou menos. Então, você planta raso, por quê? Porque o solo já tem naquela profundidade, o solo já tem uma quantidade de umidade já suficiente para garantir a germinação da semente e formar o estande da cultura inicial. Mas faça um teste, quem tem curiosidade. A semente que é plantada mais profunda, se você plantar duas sementes, uma a 5 de milho e uma a 8, garanto a vocês que a de 8 vai sair fora do solo primeiro do que a de 5. Isso é questão de umidade, de fisiologia da planta. A semente que plantada a 8, ela sai primeiro do solo do que a de plantada a 5. Se você fosse chutar em alguma sugestão, todo mundo falaria que a plantada mais rasa, mais próxima da superfície do solo, vai germinar primeiro. Mas não, a plantada mais profundamente é que vai germinar primeiro do que a mais rasa. Então, em questão tudo isso, resumindo, de dificuldade de emergência, ou quando a temperatura do solo é mais fria em função da época ou da região. Em solos mais leves, arenosos, a profundidade pode variar de 5 a 8, é isso que eu disse. Alguns trabalhos mostram de 5 a 8 centímetros de profundidade, aproveitando as condições mais favoráveis de umidade do terreno, que são a umidade. Então, planta-se mais profundo em solos arenosos em busca de água. Bom, no próximo slide, a recomendação de adubação. Então, não foge da regra de soja. Para fazer adubação, tem que ter uma tabela de adubação. Essas tabelas são encontradas em livros Boletim 100 aqui no estado de São Paulo, e cada estado tem o seu boletim aí, o seu livro de recomendação para cada cultura. Basta vocês ir na casa de lavoura, isso aí é fácil de entrar em contato com essa informação, é muito fácil. Aqui no estado de São Paulo é o Boletim 100, é o que gira mais aqui no estado de São Paulo, não foge do Boletim 100, tem vários autores, mas todos englobam o Boletim 100. É a mesma situação, você vai entrar com a sua produtividade esperada. Mas eu quero produzir 10 toneladas por hectare. Aí, Thales, entra o caso de qual variedade você está plantando, ou qual híbrido você está plantando. Essa informação de produtividade é o vendedor de semente que irá lhe dar essa informação. Eles vão fornecer a informação de resultados de experimentos. Você deve cobrar desses vendedores dados de experimentos de campo para a sua região. Não pegar regiões distantes. Por quê? Tem influência de clima, tipo de solo, entre outros fatores. Então, cobram deles experimentos locais, experimentos
feitos na sua região, utilizando-se aquele híbrido, qual a produtividade esperada? Qual a produtividade que nos resultados, nos experimentos aqui feitos da minha região, quais foram os resultados que essa empresa obteve em questão de produtividade desse híbrido que eu estou à disposição, que eu comprei? Então ele vai te falar 7 toneladas por hectare, um exemplo. Você comprou um milho triplo e ele vai te falar 7 toneladas por hectare. Usando essa informação de 7 toneladas por hectare, você vai entrar na tabela. Você pega a faixa do meio, que está entre 6 e 8, o 7 está no meio. Então você vai usar essa faixa da tabela. É muito simples. Então você vem, dose de nitrogênio no plantio, de 10 a 20. Depois você vem, quilos por hectare, disponibilidade de fósforo, 100, 80, 50, conforme a variação da análise de solo. Depois a disponibilidade de potássio, você entra com um valor aí. E depois de cobertura, dose de cobertura, 100 kg por hectare. Então, isso é muito simples. A parte mais difícil não, mas a que mais exige de vocês é saber a produtividade esperada. Sabendo a produtividade esperada e tendo uma análise de solo em mão, você faz tudo isso de questão de adubação, você faz tranquilamente a adubação. Basta saber o seu híbrido e os dados de experimentos locais realizados pela empresa que você comprou, qual a produtividade esperada. Só. Então, no próximo slide, mostra uma espiga de milho normal. O que é esse formato de espiga de milho? É uma espiga de milho que passou por todos os processos de adubação recomendado, foi feito o controle de pragas. Então, é uma espiga de milho normal, principalmente em questão de nutricional. A questão nutricional dela está perfeita. O produtor seguiu todas as recomendações de adubação, desenvolveu, encheu os grãos, está perfeita. Já no próximo slide vemos a deficiência de potássio. O que a falta de adubação de potássio, a falta de potássio na planta, o que ela afeta? Afeta não só nas folhas, mas sim na produção, o que te interessa realmente, que é os grãos. São os grãos que vão ser afetados pela falta, pela deficiência de potássio. Nesse slide mostra o sintoma de deficiência de potássio causado na espiga do milho. As espigas com poucos grãos. Volta aí, Jonathan, por favor. Aí. As espigas com poucos grãos na extremidade, com sementes soltas, não compactas no sabugo. São sementes soltas, fáceis de retirar. Quando o milho fica seco, os grãos de milho secam, quando diminui a umidade e fica no ponto de colheita, eles se soltam facilmente. Então, essa foto aqui que vocês estão vendo é a deficiência de fósforo. O que a deficiência de fósforo causa na espiga? É muito mais severa, muito mais... ataca muito mais a produtividade, diminui muito mais a produtividade do que a de potássio. Olha o desastre que ela causa. Ela interfere na polinização e no enchimento dos grãos. As espigas são pequenas, frequentemente retorcidas, fazem esse formato retorcido e com grãos pouco desenvolvidos. Então, isso é o caso de fósforo. Então, no próximo slide vemos raízes de plantas. Na primeira, lá em cima, raízes de plantas saudáveis. Voltando aqui um assunto com vocês. O milho, ele é uma cultura que vai muito bem em rotação de cultura e muito bem em plantio direto. Por que em rotação de cultura? Porque é uma rotação de cultura rentável. É uma rotação de cultura que traz retorno financeiro ao produtor. Então, é uma rotação de cultura
que sim, vale a pena investir. E além disso, não só na rotação de cultura, mas no plantio direto, ele tem um papel muito importante, que é a questão de palha. O milho produz, ele deixa sobre o solo uma biomassa muito alta, muito elevada. E principalmente, o sistema radicular do milho é muito volumoso. Vocês veem nessa foto aqui, mas no campo é fácil de ver. Tenta arrancar um pé de milho já desenvolvido, já com uma espiga, informação. Tenta tirar um pé de milho do solo. É muito difícil, é muito forte. O sistema radicular do milho é muito bem desenvolvido. Então ele tem uma massa radicular muito extensa. E isso traz... o que é o benefício? O benefício desse sistema radicular muito grande é... Primeiro ponto, descompactação do solo. No plantio direto, não tem o revolvimento do solo. Planta-se sobre a palha. Então, você tem apenas um momento de descompactar, de trabalhar com subsolador, grade pesada, grade intermediária, incorporar corretivo, calcário, gesso. Somente no momento, somente no início ou no começo, quando você vai fazer... vai iniciar o processo de plantio direto. É só no início que você consegue fazer a descompactação do solo utilizando esses implementos. A partir dali para frente, não tem mais revolvimento do solo. Você não entra com um subsolador naquela área ou uma grade, senão você destrói todo aquele trabalho que você fez durante os anos. Então, o milho, a cultura do milho, ele é importante no plantio direto. Por quê? Pela massa, a intensa massa radicular que ele forma. Imagina quando for colher esse milho. O milho está seco, colhe. Essa massa radicular que ele forma, esse volume de raiz, com o tempo ela vai se degradar, ela vai se decompor. Conforme ela vai se decompondo, o espaço ocupado pelas raízes, eles deixam espaços, realmente deixam espaço, e que isso favorece a descompactação do solo. Por quê? Começa a formar ar. Então, conforme a decomposição, fungos e bactérias vai decompondo esse sistema radicular, vão formando galerias, vão formando esses túneis que as raízes deixam. E isso é importante na descompactação do solo, já que o sistema de plantio direto, inicialmente, é um sistema que compacta o solo. Então, por isso que a produtividade inicial cai no terceiro, por volta do segundo, terceiro, quarto ano, é normal cair, por causa da compactação do solo. E a compactação traz um malefício na questão de aeração. As raízes precisam de oxigênio para crescer. Então, sem oxigênio lá no solo, lá embaixo, elas não crescem. Um solo compactado, a parte de oxigênio, o ar, a fase gasosa do solo foi totalmente expulsa, ficando só os microporos que tem questão de absorção de água e nutrientes, mas a parte de gás do solo é totalmente expulsa. Então, um solo compactado, a planta, a produtividade é menor devido a isso, falta de oxigênio lá embaixo. Então, o milho entra nesse caso muito bem, porque ele deixa esse espaço das raízes que formam essas galerias e começam a devolver o ar para o solo. E outra coisa, quando fazemos a aplicação de corretivo, que é de gesso ou calcário, em sistema de plantio direto, é superficial. Já falei que não tem revolvimento do solo. Então, como é superficial, os espaços que essas raízes deixam após serem decompostas vão servir de escoamento para o corretivo, de escoamento para o calcário e para o gesso. A água vai lavar, vai chover, a chuva vai lavar esse corretivo que ficou sobre a palha e vai empurrá-lo, descer, escorrer em profundidade. Então vai levar ele mais profundo, vai tirar da superfície e levar lá para baixo. Então, é uma coisa considerada assim
Espero que vocês tenham entendido. É uma coisa assim, até difícil de entender. Eu entendo vocês, mas é isso que acontece com o milho. É uma ótima opção em rotação de cultura. Bom, voltando aqui. A deficiência de fósforo, o que ela faz? A deficiência de fósforo, ela diminui o sistema radicular da planta. Fica devinhado o sistema radicular, fica pequeno, prejudica o crescimento das raízes. Então, a falta de fósforo é um fator muito importante. Que isso traz? A planta absorve, explora um volume de solo menor em busca de água, nutriente, fica restrita, o sistema radicular da planta fica confinado. Já na foto do lado, mostra a raiz atacada por broca. As brocas são pragas, já pragas causam isso. Elas comem as raízes das plantas. Bom, aqui são alguns dados de campo que as empresas fornecem. Então aqui, no caso, vocês alunos observam que aqui são os tratamentos, são as variedades, os híbridos. Aqui são os híbridos utilizados. E grãos são a produtividade. Aí em torno de 7, 6 lá no final. Então é em torno de 7, 6 quilos por hectare. Então 7 toneladas por hectare. Então isso aqui são informações que os vendedores de semente lhe dão. A planta em centímetros, o tamanho da espiga. Falando a vocês que o milho, quando ele tem um porte alto, às vezes não é assim um milho bom, que milho bonito. É aquele milho alto, vistoso. Não, o milho bom é aquele que produz. Então, a tendência, vocês vão observar muito isso, a tendência para a produção de grãos, são a diminuição do porte da planta. Então, a planta de milho menor não quer dizer que ela seja ruim. Não, importa a produtividade em quilos por hectare de grão. Isso que importa, não importa o tamanho, o porte da planta. Então, as empresas estão trabalhando nisso hoje, trazendo híbridos menores, só que mais produtivos. O que isso reflete? Um milho, uma planta menor, tamanho reduzido, é uma planta que absorveu, por exemplo, não é que absorveu menos, mas ela voltou mais os nutrientes absorvidos por ela, os nutrientes que ela retirou do solo, ela conseguiu alimentar melhor os seus grãos. Então, ao invés de crescer, ela produziu, ela formou espiga e grão. Então, não vejam o milho pelo porte dele, vejam o milho pela produção, que é o que interessa para a gente. Quando isso não vale, quando isso não tem sentido, quando o milho é utilizado para silagem. Já quando é para silagem, o milho deve ter sim um porte maior, a produção de massa, de folha. Por quê? Porque o que interessa são as folhas, o caule e também um pouco do grão. Mas, em questão de produção de grãos, sempre escolher um milho de tamanho reduzido. Por quê? Com certeza a produtividade vai ser melhor. Sim, não todos os casos, mas tem alguma exceção. Mas via de regra, milho bom é aquele que produz bastante. Bom, aqui é uma foto tirada na base de uma plantação de milho, para vocês observar como que as plantas se dispõem uma da outra, lembrando-se que a distância recomendada de um pé de milho para o outro são de 20 centímetros. Então, na mesma linha, a semente deve ser colocada no solo, no sulco de plantio, 20 centímetros uma da outra. Então, esse é o ideal. Em questão de densidade, você vai trabalhar com espaçamento, reduzir ou aumentar o espaçamento. Mas, de uma planta para a outra, tem que ter 20 centímetros na mesma linha. Tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Aqui,
já são sementes tratadas com fungicidas, inseticidas, e que ela passa por um processo de germinação, que é o quanto da semente que germina, que é um teste de germinação. É feito sobre um papel ou algodão úmido, deixa ali por uns dias no escuro, sem luz. Colocou luz aqui só para tirar foto, por quê? Porque raiz não cresce onde tem luz. É questão de fisiologia. Então aqui foi feito um teste de germinação das sementes do milho. E esses testes podem ser feitos em fazendas, em propriedades, e geralmente são as empresas que fabricam a semente que faz esse teste de germinação. Nesse slide mostra a vocês os sintomas de deficiência causados pelos nutrientes nas folhas. Agora há pouco vimos do potássio e do fósforo na espiga. Esse slide mostra nas folhas. Então a primeira folha em cima é uma folha normal, saudável. Uma folha bem adubada, a partir de uma lavoura bem conduzida. Já a segunda folha percebe uns tons vermelhos. É um vermelho púrpuro que fala, um tom de vermelho para um roxo. Então, esses são sintomas de deficiência de fósforo. Geralmente, a maioria das plantas, com exceção da cana-de-açúcar, traz o sintoma de roxo nas folhas ligado ao fósforo. Então, quando vocês veem numa cultura aí uma coloração arroxeada ou vermelho, desconfiam do fósforo. Não garanto a vocês que é completamente certo que seja o fósforo, mas grande chance de ser deficiência de fósforo. Na terceira folha, mostra deficiência de potássio, que são a borda da folha está amarela, já começando a secar, a necrosar. A folha começa a secar, a palha ali já começa a secar. Então, é um sintoma de deficiência de potássio. E na quarta folha mostra a fonte de nitrogênio. É um amarelado que começa na ponta e move para o meio da folha. Então, a deficiência de nitrogênio, ela começa da ponta e vai em volta, bordando a nervura central. Essa é a palavra na cabeça, bordando. Então, percebam que começa na ponta e vai até o extremo da folha, tomando a coloração amarelada. Isso é comum nas folhas mais na base da planta, mais próximos ao solo. Conforme a planta vai crescendo, as folhas da planta na parte de baixo, como vimos na foto anterior, naquela foto tirada mostrando o solo, as folhas começam a se amarelar. É normal isso, porque começa a translocar os nutrientes para cima, principalmente para o grão. Então a folha armazena, então a folha contém os nutrientes necessários. Quando a planta cresce e desenvolve, quando a planta já atinge o ponto de reprodução, começa a formação dos grãos, ela volta os seus nutrientes para os grãos. É como se fosse uma mulher grávida, ela volta os seus nutrientes para o bebê. A planta do mesmo jeito, ela volta a sua energia, os seus nutrientes para a espiga. E já na quinta folha é uma deficiência de magnésio. É muito legal de ver essa deficiência. Às vezes a gente nem vê por causa do calcário, quem faz a calagem corretamente, não vai ver um sintoma de deficiência de magnésio. Mas se encontrar, fica assim. A folha do milho fica toda zebrada. Fica a coloração verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo. Então, forma umas estrias verdes aí no meio do amarelo. Então é bem legal de ver no campo. Já a seca, na sexta folha vemos a seca. A seca, ela encarquilha a folha, ela fecha a folha. Por quê? Porque a folha, a planta, para evitar a perda de água por transpiração, evapotranspiração, ela fecha os estômatos. Os estômatos é uma estrutura que tem na folha, que ele tem a função de troca gasosa e de respiração da planta.
e é ali que a planta troca, manda oxigênio para a atmosfera e absorve CO2. Então é aqui que os estômatos fecham e dão esse formato à folha. Eles fecham e dão esse formato. Já na foto de baixo é uma doença, então não interessa muito pra gente. Mas espero que vocês tenham aprendido e gravados como que é a deficiência dos principais nutrientes e da seca na cultura do milho. Aqui de novo é uma foto de uma folha saudável, de uma coloração normal. Bom, aqui no próximo slide é uma praga, a Spodoptera frugiperda, é a lagarta do cartucho. Lagarta do cartucho, a foto tirada dela mais perto. Aqui são os estádios fenológicos da cultura do milho. Então, na soja é muito importante. No milho, mais ou menos. O mais importante do milho é saber o momento da cobertura, de fazer adubação de cobertura com nitrogênio, que é geralmente no estádio V4 por aí. Então é ali que faz a adubação nitrogenada de cobertura. Os outros estádios fenológicos não são tão importantes como na cultura da soja. Aqui essa foto mostra num sistema de plantio direto como que é a condução da cultura do milho. Então, o que acontece? Hoje a soja virou a cultura principal de verão. Antigamente era o milho, mas hoje é a soja. Então começou a chover outubro, novembro, depende da região, o estado. Planta-se a soja. Plantou a soja, conduziu a cultura, a lavoura, colheu, entra com o milho safrinha. Plantio direto. Entra com o milho safrinha. Conduziu a cultura, colheu, entra com o plantio de pastagem. Isso mesmo, pastagem, braquiária. Então, alguns lugares fazem essa rotação. O que é? Soja, milho safrinha, gado. Soja, milho safrinha, gado. Então tem essa rotação de cultura. Não deixa de ser rotação de cultura. É milho, soja e braquiária. Milho, soja ou um pânico. Então não deixa de ser uma rotação de cultura. É milho, soja, milho safrinha e gado. Então alguns lugares têm esse tipo de rotação, esse tipo de condução de suas áreas. Uma foto mostrando mais de perto como é que é a germinação das braquiárias. Aqui é uma foto no Mato Grosso, mostrando uma plantação de algodão no sistema de plantio direto. A próxima foto mostra a palha no solo, vendo aqui na frente do sapatão aí da botina um pé de milho já em decomposição, já seco. Então, observam que com certeza foi feito soja, milho e algodão. É difícil fazer essa rotação por causa do ciclo da cultura. Às vezes não dá um ano completo, passa de um ano. Mas usando variedade precoce de soja, usando variedade precoce de milho e logo em seguida plantando algodão, algumas regiões conseguem fazer sim durante um ano essas três culturas, mas é difícil. Na próxima foto mostra aí a braquiária vindo após a colheita do milho. Então aqui com certeza vai esperar mais um pouco e soltar o gado. Então faz a rotação soja, milho e gado. Nessa próxima foto mostra uma plantadeira ou uma plantadora de plantio direto, com os discos de corte, as caixas de adubo, de semente, o disco compactador. Na próxima foto mostra a cultura do milho vindo, germinando, mostrando a germinação, e no meio a linha de braquiária vindo. Geralmente planta-se junto.
Então, aqui essa foto mostra como que é feito o plantio do milho e da braquiária em consórcio. Então, quando vocês falarem em consorciação, é milho e braquiária, nesse caso. Que estado que ele é? De que estado que ele é? Então, na próxima foto, vemos a cultura do milho já começando a germinar, que é o início da germinação do milho. Foi colocada uma lapiseira para vocês terem uma noção do tamanho da germinação do milho. Na próxima foto também mostra o milho já um pouco mais avançado. Na outra foto também, um plantio de milho, plantio direto do milho, palhado do lado e o milho na linha. Aí há uma plantação de soja, após uma plantação de feijão aqui. Aqui é uma plantação de feijão, desculpa, após o plantio de milho, que é feijão das secas. Passa mais um slide, por favor. Nessa foto mostra um plantio direto já instalado. Na próxima mostra o feijão no plantio direto. Mais uma vez a cultura do milho em crescimento. Aqui é uma área que foi plantado soja, cultura de verão, milho safrinha, depois a braquiária, com gado. Quando volta a plantar a soja novamente, faz essa dessecação. Então, desseca geralmente com glifosato, não é barato. Desseca-se essa área e entra com a soja. Já a partir do início das chuvas. Então aqui é uma área dessecada, pronta para ser plantada com soja. Bom, o Thales está com uma pergunta se o melhor plantio é feito de leste para oeste. Bom, é assim, o milho, quando você faz o plantio do milho na linha, ele abre as folhas no sentido contrário. Então, essa é a formação do milho. Em linha, as folhas dele ficam dispostas para o lado contrário. Então, se você plantar o milho em rumo leste-oeste, as folhas ficarão norte-sul. Se você plantar o milho no sentido norte-sul, as folhas vão ficar abertas para o leste e para o oeste. O que isso faz? O Sol ele nasce do leste para o oeste. Esse é o movimento do Sol. Se você deixar as folhas no sentido leste-oeste, de manhã não vai bater sol nas folhas do leste, porque tem muito sombreio. Então, a disposição das folhas não fica legal. Já no sentido, as folhas ficando norte-sul, e o plantio do milho leste-oeste, você consegue essa disposição, você consegue essa homogeneidade na disposição das folhas. Com isso, o milho, como ele é uma planta C4, ele responde melhor à luminosidade, que são os raios solares. Então, o melhor a ser plantado é no sentido, para quem pode, para a área daquele agricultor tiver essa disposição, plantar no sentido leste-oeste ou oeste-leste, tanto faz. Mas para aqueles casos
de exceção. São agricultores que têm terras planas, que a declividade deixa você trabalhar dessa forma. Caso contrário, plantar em cota. Isso é o recomendado, plantar em cota, plantar em nível. Então, o melhor a ser plantado é no sentido leste-oeste ou oeste-leste, tanto faz. Para a melhor resposta do milho, visto que é uma planta C4. Na próxima foto, para passar mais uma, isso. Aqui nessa foto vemos também uma instalação de uma cultura de soja vindo numa palha de um plantio direto, mais uma vez. Então são fotos mostrando a vocês como que é a germinação, o início no plantio direto. Já no slide 68, vou mostrar a vocês a regulagem da semeadora. Então, essa operação é uma operação muito importante, muito delicada, deve ser feita rigorosamente. É nesse momento, pessoal, que vocês se conseguem diferenciar de um profissional para o outro. Um bom profissional, seja ele técnico agrícola, engenheiro agrônomo ou até mesmo um produtor particular, ele se difere nesses casos onde ele é exigido. No caso da regulagem de planta no caso de uma regulagem de uma semeadora, essas operações devem ser em nível de campo, no local da lavoura. Então, devem ser feitos no campo. Quando vocês andam com o trator 50 metros ou 10 metros para ver o que cai e tal, pesar, deve ser feito no local do campo, no campo, na lavoura. Seja ele sob a terra tombada, se for um sistema convencional, ou seja ele em plantio direto sobre a palhada. Então, deve ser feito no campo, nada de galpão, de asfalto, pedregulhado, nada. Então, essa contagem, essa andada com o trator deve ser feito no campo. Este é o momento mais importante. A partir de uma boa regulagem, poderá se esperar uma boa produção. Aqui nesse caso, não adianta comprar o melhor híbrido, gastar dinheiro com semente, qualidade, genética, o melhor herbicida, adubação correta, inseticida, controlar todas as pragas, se não foi feita uma boa regulagem da plantadora e da semeadora. Isso é primordial, isso é a base de tudo. A partir daqui você vai ter sucesso lá na frente, ou não. Então, escolha da chapa e furação é muito importante. Saber o formato da semente do milho que você adquiriu, para ver se confere, se bate com a chapa furação. A chapa furação eu não tenho para mostrar, mas ela vai lá onde cai a semente, naquele tamborzinho de trás, aquele menorzinho, tem um grandão numa plantadora que são onde vai o adubo, e aquele pequenininho fica a semente. Lá embaixo dela tem um disco, mais ou menos desse tamanho aqui, e ele tem os furos em volta dele, tem os furos, e esses furos, essa chapa de furação, esses furos variam conforme o formato da semente. Visto que a espiga do milho não tem as sementes de uma espiga de milho não tem o mesmo formato. Vocês observam que as extremidades as sementes são mais arredondadas, são mais pontiagudas, então são mais achatadas. As do meio, as do mediana, elas são mais achatadas, mais alongadas. Então, dentro de uma espiga de milho, o formato da semente varia. Então, uma empresa que produz semente para comercializar, ela tem esse cuidado de classificação de sementes, classificando as mais redondas, as mais achatadas. Então, ela classifica a semente. E para cada classificação dela tem um formato do furo da chapa. Então, a furação da chapa é de acordo com a semente que você vai usar. Para cada chapa para cada semente você tem que usar uma chapa.
Então, de acordo com a recomendação, a população recomendada pela firma produtora de híbrido regular as sementes por metro. Sementes por metro, geralmente é isso, 20 centímetros. Já o que varia na questão de densidade é o espaçamento. Você trabalha com espaçamento. Mais de um milho para o outro, de uma semente para outra, deve ter 20 centímetros. E regular a quantidade de fertilizante. Então, isso deve ser feito no local do campo, com uma sacolinha ou amarrar uma bacinha de baixo ali para você depois pegar esse adubo, ver quanto caiu e pesar para ver se bate com a recomendação de acordo com a análise de solo. E regular a profundidade de disposição das sementes. Após o plantio, você fazer um buraco ali leve até chegar na semente e medir a profundidade com uma régua, medir a profundidade da semente e da localização do fertilizante. Lembrando que a mesma coisa que eu falei em soja. As sementes, a disposição da semente do adubo deve ser a semente em cima, o adubo embaixo. Que distância? 5 centímetros de lado e 5 centímetros de profundidade. Esse é o ideal. Então, a semente em cima e o adubo embaixo. Já na resposta do Thales, a tabela, Thales, para o estado de São Paulo, é o Boletim 100. No Boletim 100, você tem essas tabelas de adubação. O Boletim 100 é um livro feito por vários autores e que é fácil acesso. Qualquer biblioteca de faculdade ou livraria que tem livros agronômicos, você consegue adquirir um Boletim 100. Deve custar aí uns 50, 60, até uns 80, de uns 50 a 80 reais, mais ou menos um livro. Então é fácil de adquirir esse livro. Lá tem a recomendação de adubação de praticamente todas as culturas dentro do estado de São Paulo, para os experimentos feitos no estado de São Paulo. Então, nesse slide são isso. Agora no próximo slide, lá no próximo slide não, Jonathan, no outro lá. Quer ver? Desculpa, Jonathan, volta lá rapidão. Mostrar para o Thales, é isso aí mesmo. Mostrar para o Thales, Thales. Essa é uma tabela de adubação na recomendação do milho. Perceba que, olhando sempre vocês observam a fonte. A fonte é o do Rage e Cantarella. Esse Rage, vocês vê qualquer fonte com esse nome Rage, pode confiar. É um dos melhores pesquisadores, professores que já teve no mundo em adubação. Então, você vai entrar com aqui na esquerda com o rendimento do seu milho, o que você espera produzir de acordo com a semente que você adquiriu, com o híbrido que você adquiriu. O fornecedor, o vendedor de sementes vai te informar. Então você tem isso em mãos, o dado de rendimento do seu milho. Depois você vai para a tabela de nitrogênio no plantio, quantos quilos por hectare você vai colocar, de acordo com a produtividade esperada. Aí você vai olhar o teor de fósforo no solo, se está baixo, se está alto, de acordo com a sua análise de solo. Por exemplo, se deu um valor médio para uma produtividade de 8 toneladas por hectare. Médio para 8 vai dar 60 kg de P2O5 por hectare. No potássio, você vai lá que o teu deu médio também, vai dar 70 kg por hectare de potássio. Então, isso é muito simples. Você entra com o seu rendimento, com análise de solo, vai te indicar como é que está o nível de nutriente na sua propriedade. E aí você cruza os dados da tabela até chegar naquela informação de quantidade por hectare. Tá? Então, vamos lá, Jonathan, naquele outro lá.
Bom, pessoal, agora, para encerrar esse assunto de milho, vou mostrar a vocês alguns pontos, assuntos interessantes que vocês devem saber em questão de plantio direto. É uma técnica muito usada em todos os estados, estado de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul. São muitas áreas, muitos produtores que utilizam dessa técnica. Então, o que é? No próximo slide, o sistema de plantio direto é um sistema de manejo do solo, é um sistema de manejo onde a palha e os restos vegetais são deixados na superfície do solo. Então, os restos e os vegetais são deixados na superfície do solo, onde não há revolvimento. O solo é revolvido apenas no sulco, ou revolvido assim, entre aspas, não tem um revolvimento. Ele só é apenas preparado na linha de plantio. Primeiro vai o disco de corte da plantadora, o disco de corte vai cortando a palha, depois vem um mini subsolador com uma botinha, só para dar uma jogada de terra para fazer o suco, fazer aquele suquinho, e depois já vem caindo a semente e o adubo, depois vem dando aquela compactada e aquele chegamento de terra para não deixar bolsões de ar entre a semente e o solo. Senão, se ficar bolsões de ar, a semente não germina, porque não tem crescimento da raiz no ar. Precisa de ter em contato com o solo. Então, o solo é revolvido apenas no sulco, onde são depositadas sementes e fertilizantes. As plantas infestantes são controladas por herbicidas. Não existe preparo de solo além da mobilização do sulco de plantio. Então, o único preparo, vamos dizer entre aspas, aquele mini preparo é somente no sulco, aquele suquinho feito para jogar semente e adubo, só. As entrelinhas que fica palhada não é feito nenhum revolvimento, nenhum trabalho de implemento, nada. Então, considera-se que para o sucesso do sistema de plantio direto, são fundamentais a rotação de cultura, que é a rotação de cultura, já falei para vocês, e o manejo integrado de praga, doenças e plantas invasoras. Então, é necessário que você faça tratos conforme um convencional. Não deixa de ter levantamento e controle de pragas, de plantas daninhas. No próximo slide, reduzir a erosão. Reduzir a erosão. Mas eles estão me ouvindo? Então. Bom, pessoal, dá um probleminha técnico aqui, mas já está resolvendo. O nosso assistente aqui é muito eficiente, o Jonathan. Ele vai resolver em questão de segundos esse problema para nós. Então, o sistema de plantio direto tem a função também de reduzir a erosão, melhorar as condições físicas e de fertilidade do solo, aumentar o teor de matéria orgânica, nutrientes, água armazenada, diminuir o consumo de combustível. Não no começo. Para voltar. Volta mais. Não, mais um. Mais um. Aí. Então, ele diminui a erosão. A questão de erosão é controlada com esse sistema de plantio direto. A palha, vocês sabem do benefício que tem, não deixa o solo exposto, não faz erosão. Melhora a condição física do solo, traz matéria orgânica, deixa um solo mais forte, mais rico em questão de fertilidade. Aumenta o teor de matéria orgânica, principalmente para as raízes. Não só a questão da palha de cobertura, mas principalmente o sistema radicular.
E uma coisa muito importante do sistema de plantio direto para a rotação de cultura é a questão de umidade. O plantio direto, como a palha protege o solo, não deixa o solo exposto aos raios solares, ele não tem muita variância, uma variância de temperatura. E, aliado com a questão de impedimento dos raios solares, o solo não esquenta muito. Então, com isso, ele consegue armazenar mais água. Então, mantém a umidade do solo por um período maior de tempo. Então, essa é uma vantagem muito importante. Por quê? Porque você colheu a soja, já entra com milho safrinha. Milho safrinha já entra com uma pastagem, já entra com um feijão, já entra com outra cultura. Utilizando aquela pouca umidade que tem, que a palhada armazenou, que a palhada manteve. Aquele pouco de umidade já é o bastante para garantir a germinação da cultura em sequência, da cultura em rotação. Então esse aqui é um ponto muito importante. Além disso, a questão ambiental. Imaginam o tanto de área que não é plantado com grãos, que faz o plantio direto, a rotação de cultura, que se não tivesse o plantio direto, fosse tudo convencional, o pessoal aí passando grade, subsolador, aqueles trator gigante andando, rendimento e óleo diesel, e grade, e óleo diesel, e grade, óleo diesel. Então, é uma redução tremenda, enorme de questão de poluição ambiental, que se não fosse o plantio direto, fosse tudo convencional, estaria jogando no solo várias moléculas de CO2, gás carbônico, enxofre, enfim, tudo prejudicial ao meio ambiente. E além disso, é questão de maquinário. Você não tem desgaste com tratores que fariam esses tipos de serviço, de grade e tal. Então preservam os maquinários. E tem a manutenção da produtividade da cultura. O sistema de plantio direto ele pode alcançar a sustentabilidade da agricultura, com a redução de impactos ambientais. Além de todos esses benefícios agronômicos, tem um benefício gigantesco, que é a diminuição da poluição ambiental. Então, desde 2001, o sistema de plantio direto brasileiro é indicado pela FAO, que é a Fundação das Nações Unidas para a Agricultura, como um modelo de agricultura. Então, em 2001, o Brasil tornou modelo de agricultura. Por quê? Por causa da extensa área que é utilizado o plantio direto, que com isso reduziu a poluição ambiental devido a só o sistema de plantio direto já teve ganhos consideráveis e muito representativos em questão nacional e global. No próximo slide, o plantio direto também oferece vantagens econômicas aos agricultores. O número de repasses necessários para estabelecer e ceifar uma área com plantio direto diminui basicamente de 9 ou mais para 4 ou menos. Então, ele reduz basicamente 9 ou mais para 4 de questão de repasses para estabelecer uma área, para fazer um preparo de uma área. De forma que o plantio direto requer de 50% a 80% menos combustíveis e de 30% a 50% menos de mão de obra. Então, parem e pense. Olha o ganho, olha a vantagem que o plantio direto traz. De 50% a 80% menos de combustível. É de 50% a 80% menos poluição. É de 50% a 80% menos gastos com combustível para preparo de solo. Uma coisa absurda que alguns produtores ainda fazem, que é uma judiação fazer um preparo de solo. A gente tem que perder esse costume de que área bonita, aquela gradeada, toda vermelhinha, mostrando aquela terra. É feio. O plantio direto que é bonito. Ver aquela palha, aquele benefício gigantesco que esse sistema traz. Então deve-se observar que o plantio direto é um manejo
que deve ser feito em todas as áreas de grãos do Brasil. E em questão de benefícios, amplo. E de 30% a 50% menos de mão de obra. Isso já sai na frente de muita coisa. Mão de obra, sabe, das leis trabalhistas, a dificuldade que é para empregar um trabalhador. Então, é menos mão de obra também ao agricultor. Então, diminui significativamente os custos de produção, com certeza. E apesar do equipamento para a semeadora de plantio direto ser caro, com algumas semeadoras chegando a custar até $100 mil. Então, os equipamentos para o plantio direto é caro, mas não foge muito do preço do convencional. Na plantadora do plantio direto convencional muda-se poucas coisas, não tem muita assim, diferença no preço. Essa técnica dispensa a utilização e manutenção de outros equipamentos na lavoura, diminuindo em até 50% o capital total e os custos de operação do maquinário necessário para a realização da colheita. Com essas economias de tempo e dinheiro, o agricultor pode ser mais competitivo em escalas menores ou podem expandir a cultivar em mais hectare, às vezes chegando a duplicar o tamanho da lavoura. Então, são ganhos gigantescos ao agricultor. Vantagens agronômicas do plantio direto. Controle de erosão, uma vantagem maravilhosa que o plantio direto tem. Aumento de umidade no solo, uma vantagem maravilhosa do plantio direto. Redução da oscilação térmica, mantém a temperatura constante, aumenta a atividade biológica, microbiológica, aumenta os teores de matéria orgânica e melhora a estrutura do solo. Aqui mostra uma foto do sistema convencional, onde faz gradagens. Olha a formação daquelas poças de água, erosão, transporte de sedimentos de solo. Horrível. O sistema de plantio direto reduz até 90% das perdas de terra e até 70% de enxurrada. Olha essa tabela aqui do lado, o plantio direto e o plantio convencional. As diferenças que tem em questão de água em metros cúbicos por hectare e de terra quilos por hectare. De perda, o plantio direto perde muito menos terra e água do que um sistema convencional do lado direito. Já a perda de solo por safra em toneladas por hectare ano, no sistema convencional é muito maior. Veja se vermelho é 29,2, aí é a perda de solo durante um ano numa safra, mais ou menos uma estimativa, uma elaboração da Bigma Consultoria. Ela trouxe esse resultado mostrando a perda de solo com o sistema convencional. Isso aqui é um pecado. Isso aqui. O sistema convencional tem que acabar sim no nosso país. E o sistema de plantio direto, a perda de solo é 2,2. É muito, mas muito menor do que a perda de solo do convencional. Já no próximo slide, mostra a perda de nutriente. Já a perda de nutriente em nitrogênio, fósforo e potássio. Questão de nitrogênio, a perda no plantio direto é muito, muito pequena em relação ao do convencional. Já a do fósforo também e a do potássio também. Bom, perda de nutriente são de todos. Perdendo terra, perde-se também junto os nutrientes. Então, são prejuízos de ambos os lados. São prejuízos que devem ser minimizados, controlados pelo sistema de plantio direto que veio para ficar. No próximo slide, segundo os dados de órgãos oficiais, o plantio direto economiza cerca de 42 litros de diesel por hectare a cada safra. Então, na média geral, vamos supor que fosse tudo sistema convencional, tudo gradeando, subsolando, entre mais. Existiria um consumo anual de 22 litros por hectare de diesel. Já o sistema de plantio direto,
há uma economia de 42 litros por hectare ano. Isso é maravilhoso em questão de poluição ambiental, economia e tudo mais, quando comparado com o sistema convencional. Extrapolando o dado pela área total de plantio direto, podemos estimar uma economia de 1,3 bilhão de litros de diesel por ano no Brasil. Essa economia é apenas direta dentro das fazendas. Não se contabilizou os ganhos indiretos por trás de outras atividades, como exemplo dos fertilizantes relatados anteriores. A queima de cada litro de diesel libera equivalente a 2,68 kg de CO2, o que representa uma redução de 112,5 kg de equivalente de CO2 por hectare ano. Então, poluição ambiental diminui e o meio ambiente agradece. Pesquisas também concluem que o manejo de palha ou resteva, no plantio direto permite incorporar 250 kg de carbono por hectare ano. Em equivalente de gás carbônico, essa quantidade soma de 910 CO2 hectare ano. Bom, então somando apenas os ganhos diretos, podemos concluir que o saldo do plantio direto por hectare é de 1.212,56 kg de CO2 sequestrados por ano. Extrapolando mais uma vez para toda a área de plantio direto, podemos estimar uma economia de emissão de 37,9 milhões de toneladas de CO2. O montante equivalente a 10,5% do total estimado de emissão de gás carbônico pelo Brasil. Então, só na mudança do manejo, só falar, eu não vou mais ser convencional, vou trabalhar só com o sistema de plantio direto. O Brasil, só nessa mudança, conseguiu uma economia de combustível, de óleo diesel, extraordinária de 42 litros por hectare. Isso multiplica pelo tanto de hectare que é plantado com grãos no Brasil. Somando tudo isso, deu 10,5% a menos de emissão de CO2, de gás carbônico no Brasil. Então, isso é um resultado maravilhoso que a agricultura, como o pessoal vê muito com os maus olhos, mas ela veio muito para ajudar nesse tipo de manejo do plantio direto. Já no próximo slide vemos os bilhões de toneladas de CO2 liberados no mundo. Destaque ao nosso país, graças ao plantio direto, nós caímos lá para baixo, deixando aí os Estados Unidos e China e Rússia como os maiores poluentes. Nós estamos fora, estamos lá embaixo, um dos melhores em questão ambiental. Por sua vez, nas bacias agrícolas onde houve um aumento de áreas manejadas com plantio direto, houve diminuição da carga de sedimentos, que é consequência da erosão. Já em 2006, com a máxima adoção de plantio direto, a carga de sedimentos da bacia se igualou à carga da bacia com menor proporção de área agrícola. Então, na prática, a adoção do sistema plantio direto apresentou uma redução média de sedimentos de 82%. 82% de menos erosão. Então, melhorou em 82% as erosões no nosso país. Pesquisas realizadas pelo Jaime Limo, na Exalc, aplicou um modelo especial de predição de erosão em grandes bacias, tal. Então, o estudo ele mostrou que tem uma redução de carga de sedimentos gigantescas só no manejo de plantio direto. Aqui são um trabalho. No próximo slide vemos aí as safras em questão da evolução do plantio direto no Brasil. Em 72 começou algumas coisinhas, lá em 75 começou mais, foi avançando até chegar na safra atual, 2007 por aí. Já não é tão atual assim, mas com 31, hoje se fala-se de 50 milhões de hectares com o sistema de plantio direto. É muita coisa. A questão de temperatura do solo, com o sistema de plantio direto, não tem uma variação da temperatura do solo, a temperatura mantém-se constante e a umidade do solo mantém elevada para você conseguir um plantio em sequência com uma rotação de cultura.
Próximo slide, controle da erosão. Controle da erosão, não precisa nem falar, é gigantesco a questão de da palha e sem palha. Manutenção da fertilidade, mantém a fertilidade, o sistema de plantio direto, questão de matéria orgânica que vai aumentar a CTC do solo, vai trazer benefícios, vai melhorar a eficiência do calcário, de uma adubação. Próximo slide. O fósforo também melhora. Então, vantagens econômicas. Economia de combustível, aumento da vida útil da máquina, necessidade de menor volume de chuvas para o trabalho, maior controle sobre a época de semeadura, possibilidade de economia de fertilizantes. O custo de produção do sistema plantio direto é cerca de 6 a 14% mais baixo, mais barato do que um sistema convencional. A economia de combustível é a alma do negócio. É um dos fatores que mais contribuem para a redução de custos, pois o consumo de diesel chega a ser de 70% menor. Sem aração, sem gradagem, a potência requerida para os tratores é de 30 a 60% menor. Então não precisa gastar em comprar aqueles tratores com alta potência, com alto cavalo no motor. Com o aumento, além do aumento da vida útil do maquinário, você não tem o esforço do maquinário em gradear e incorporar o solo. Já com o sistema de plantio direto, o manejo das épocas de plantio pode ser executado com maior precisão, atendendo às necessidades das culturas da safra e safrinha. No próximo slide vemos as vantagens ambientais. Então, as vantagens ambientais é o último slide nosso aqui do dia, da noite. Então, a diminuição do consumo de petróleo, então é a chave de tudo, questão de plantio direto, diminuição do combustível, sequestro de carbono pelo aumento do estoque de carbono no solo, da matéria orgânica e decomposição da superfície, e redução da perda de solo por erosão, de assoreamento e poluição difusa que atinge reservatórios de água, córregos, rios, tudo mais. Então, pessoal, vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem já vamos entrar em assunto de cana-de-açúcar, um assunto muito importante para vários estados do país. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa que não ficou clara, não ficou bem explicada. Entre em contato comigo, manda no meu e-mail ou aqui na FATEC. Semana que vem entrar com a resposta. Então, pessoal, tenham uma boa semana, uma boa noite. Até semana que vem. Obrigado.